Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para sermos abençoados neste dia. Ó Senhor, permita que o Espírito Santo venha até nós, faça com que nós sejamos cada dia mais belos aos teus olhos. Dai-nos sabedoria, Senhor, para que possamos fazer aquilo que é bom ao Senhor, assim o que o Senhor quiser que nós façamos. Te agradecemos por amor a Jesus. Amém. Queridos irmãos, capítulo de hoje número 5 do primeiro livro de Samuel. O pessoal, como nós vimos, os filisteus tomaram na guerra, na batalha, a arca do concerto do Senhor Deus dos israelitas. Não sei como eles levaram a arca, porque como nós vimos e também veremos futuramente, aquelas pessoas que encostavam na arca incredulamente eram mortos. Somente, como nós sabemos, o sumo sacerdote poderia entrar no rumo da arca, né, no 10º dia do 7º mês, e principalmente quem poderia tocar na arca para fazer o seu transporte eram apenas os levitas. Então os filisteus não eram levitas, e como encostaram na arca? Pegaram alguma outra coisa que não eram aquelas hastas que serviam para erguê-las? Mas vejamos o que é mais interessante, a partir do versículo 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer, a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Esse Dagom era como se fosse um deus, era uma imagem deles, horrível, horripilante, e colocaram junto. Olha a ofensa, né? Levaram uma coisa santa, muito santa, e colocaram logo junto a um deus pagão, um deus falso, um deus que é apenas imagem, não pode fazer nada. Vejamos o versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Olha só, chegaram lá, estavam lá, já caída aquela imagem perante a arca. Fizeram o quê? Vamos colocar de novo o Dagom no lugar. Colocaram. No outro dia chegaram lá, novamente a imagem, novamente caída. Só que dessa vez tinha algo diferente. Vejamos o versículo 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Olha só que coisa incrível. Mas esse limiar, qualquer um poderia chegar lá? Vejamos o versículo 5, ele é esclarecedor. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. O que ocorreu? Logo após isso, ninguém mais chegou lá, até ser escrito o livro. Olha que coisa interessantíssima, porque olha o temor que ficou naquele povo. E o que começa a ocorrer com eles é incrível. Versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas, e a Asdod aos seus termos. Imagina, doenças e mais doenças, pragas, né? Além dessas hemorroidas, coisas horríveis para aquele povo. Versículo 7. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Nossa, mas que Deus tão fraco é esse que estava já se sujeitando, estavam já sujeitando ele a outro Deus? Porque no fundo, esse povo sabia que o verdadeiro Deus era o de Israel. Ele que dava o livramento para o povo. Ele que fazia todas as vezes aquele povo se sobrepor sobre o povo filisteu. Mas não aprendiam. É aquela coisa. Se não pode vencê-lo, junte-se a eles. E mesmo assim não se juntavam. Veja só como são as pessoas. Não é mesmo? Até os dias de hoje existem pessoas assim. Sabem que estão erradas, mas ainda gostam e querem permanecer no erro. E existirão pessoas que, sabendo do que pregamos, do que é a marca da besta, como se livrar dela, como fazer para eliminar essa possibilidade. Muitas pessoas se perderão por causa da sua arrogância, por causa daquilo que elas acham que é verdade e querem acreditar cegamente naquilo. Não darão o braço a torcer que o povo da TV Novo Tempo, o povo adventista, prega a verdade.
Não darão o braço a torcer. Preferirão muitos aceitar a marca da besta. Preferirão eles perder a sua alma do que dizer que os adventistas estão corretos. Meus amigos, pensem nisso, fique com o Senhor Deus e que o Espírito Santo abra o nosso entendimento a cada dia mais.